Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E o que é que o medo de perder a eleição para o presidente Lula não faz com Flávio Bolsonaro, né? Tentou ali agora se vender completamente como um radical moderado. Não é mais nem um bolsonarista moderado, é um radical moderado. Criticou o próprio pai, dizendo que o pai teve um péssimo relacionamento com a imprensa e que ele errou e que ele quer ter um comportamento diferente do pai. Por conta disso, ele fará uma caravana no Brasil inteiro, visitando redações no Brasil para estreitar essa relação dele com a imprensa, para mostrar que ele é diferente do pai. E será que é diferente mesmo? Se a gente lembrar, por exemplo, o próprio caso agora envolvendo o Intercept Brasil, ele tentou associar o Intercept Brasil ao PCC, basicamente porque o Intercept Brasil revelou as conexões do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, e agora a gente descobre que quem pode ter recebido o dinheiro do PCC foi o Flávio Bolsonaro. Como assim, Carlito? Ou que teria passado de alguma maneira com algo ligado ao PCC. Por quê? Um dos fundos que era mantido pelo Daniel Vorcaro, que supostamente passou ali o dinheiro que foi encaminhado para o filme do Bolsonaro, né, o Dark Horse, a pedido do Flávio, teria relação de alguma maneira com o fundo que seria gerido por um fundo que lavava dinheiro do primeiro comando da capital. Aí na informação que foi divulgada no documento público que o ministro André Mendonça levantou o sigilo ontem, se descobriu que aquela informação trazida pelo piloto Mauro Matosinho, que ele teria viajado no dia 6 de agosto de 2024 de São Paulo a Brasília e que teria levado supostamente dinheiro para o Ciro Nogueira, né, junto com o pessoal ali do Beto Louco, em tese o primeiro comando da capital, a aeronave também já tinha sido utilizada pelo Daniel Vorcaro anteriormente. E que, em tese, o dinheiro da propina que supostamente teria, é o que estaria dentro do envelope que o Mauro levou, né, de uma sacola, na verdade, que estava na aeronave, que foi pilotada pelo Mauro, né, não que o Mauro levou, né, que foi pilotada por ele, que o Beto Louco teria levado, teria sido entregue ao Ciro Nogueira. E olha que interessante, Banco Master, Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira, REAG, Operação Carbono Oculto, Operação Compliance Zero, tudo conectado ali, né, em tese Banco Master, PCC, Faria Lima, Beto Louco, Vorcaro, Flávio, enfim. Né? Olha que ironia, se isso tudo se conectar realmente. E aí o que é que teria acontecido, meu amigo? Nesse desespero, além de tentar agora se aproximar do jornalismo, porque como eu disse, no caso do Intercept Brasil, além de insinuar que eles recebiam o dinheiro do primeiro comando da capital sem nenhuma prova, ele disse que o jornalista era um mentiroso quando se perguntou o porquê que o Flávio Bolsonaro, ou porquê que o filme Dark Horse teria recebido dinheiro do Banco Master. Ele disse que era mentira, mentira, mentira aí, é militante, mentiroso, dinheiro privado, dinheiro privado, dinheiro privado. Ou seja, ele saiu de um é mentira, militante, de onde você tirou isso, para é dinheiro privado. Por quê? Porque o Flávio é tudo, né? Menos otário. Ele até pode ser meio burrinho, mas otário o Flávio não é. E as pesquisas que foram divulgadas recentemente mostram a possibilidade da vitória do presidente Lula no primeiro turno. A pesquisa MDA mostrou isso, tá? O resultado de vitória do presidente Lula no primeiro turno, né? Falta acho que menos de 0,5%. Quer ver? MDA, vitória de Lula. Deixa eu ver se essa aqui já aparece. MDA traz aqui a possibilidade do presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno. Quer ver? O Lula teria aqui no primeiro turno, levando em consideração apenas os votos válidos, o Lula teria quase 50% dos votos, levando em consideração apenas os votos válidos, tá? 50% dos votos válidos. E levando em consideração a pesquisa Atlas, a pesquisa Quest, perdão, que foi divulgada antes de ontem, eu pedi inclusive para que fosse analisada a pesquisa e que se trouxesse aqui os dados da pesquisa, né? Levando em consideração a pesquisa Atlas Intel. Se você se levasse em consideração apenas os votos válidos, qual o percentual que o presidente Lula teria? O presidente Lula teria aproximadamente 48,1% dos votos no primeiro turno. Ou seja, tanto na pesquisa MDA quanto na pesquisa Atlas, o presidente Lula precisa de menos de 2 pontos para vencer a eleição do Flávio Bolsonaro no primeiro turno. E aí, nesse desespero todo, ele entendeu que não pode ficar chamando pobre de bandido, não pode ficar chamando preto de bandido, não pode ficar atacando programas sociais que ajudam a dar condições dignas mínimas para a população brasileira. E aí agora está tentando se aproximar ainda mais das mídias, né, dizendo que vai visitar, fazer ali
uma caravana, né, palavras dele ali, em redações do Brasil, para falar com diretores de redação, para falar com jornalistas, para mostrar que ele é diferente do pai e que se ele for eleito presidente a relação vai ser diferente. Mentira, a gente sabe disso, está clara, a postura é exatamente igual. Basta entender as pautas que ele voltou a defender, que ele queria se vender como moderado, mas não colou, agora voltou a defender pautas radicalizadas, e basta ver também a maneira que eles sempre falaram do Bolsa Família. E agora, olha que interessante, né? O Flávio disse que o Bolsa Família é um direito do trabalhador. O Bolsa Família é o direito do cidadão, que isso não pode ser tirado do cidadão. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil, pelo menos na ampla maioria, pode ter evidentemente uma fraude ou outra, tanto que o próprio governo do presidente Lula consegue descobrir as fraudes quando tem e vai fazendo uma limpa, outras são denunciadas e se faz uma limpa, como tem acontecido de 2023 para cá, diferente do que acontecia no governo do pai dele. Ele disse que o ideal é manter esse programa, que é um programa importante, porque ele sabe que o eleitorado que tem uma situação de insegurança alimentar, que tem uma situação de desemprego, que tem uma situação de indignidade, né, que deveria não existir, mas infelizmente existe. Então, o programa social de transferência de renda, entre eles o Bolsa Família, garante o mínimo para que essas pessoas tenham dignidade mínima. Eu, por exemplo, recebi Bolsa Família quando eu era adolescente. Minhas irmãs também receberam Bolsa Família quando eram adolescentes. Hoje, não faço mais parte do programa. Ninguém da minha família é diretamente ligada, nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem as minhas sobrinhas fazem parte do programa Bolsa Família. Por quê? Porque o programa cumpriu a sua função social, que foi garantir o mínimo para que nós tivéssemos a mínima condição de frequentar a escola, tendo pelo menos o que comer, tendo pelo menos o dinheiro para comprar algum material que precisasse na escola, que não era fornecido pela escola, apesar de eu ter estudado em escola pública, nem tudo era dado pela escola. E a gente sabe que o programa, ele não só traz ali a sua função social cumprida, como dá resultado. Tanto que, se vocês pegarem ali pesquisas que algumas pessoas chamam de os filhos do Bolsa Família, de 2004 para cá, quase 70% das pessoas que faziam parte do programa não fazem mais parte, e nem as pessoas que vieram depois, né? Nem os filhos, nem os netos fazem mais parte do programa. Uma pesquisa recente que eu até publiquei no meu canal, eu acho que publica aqui na revista Fórum também, dado de uma pesquisa feita pela FGV, inclusive, se não me engano, também chamada de Os Filhos do Bolsa Família, mostra hoje que a média de estadia no programa social das famílias é de no máximo 10 anos. Depois desses 10 anos, os jovens conseguem se emancipar e deixam o programa e seguem uma vida completamente distinta daquela que se imaginava que ele teria se não tivesse o suporte, que apesar de ser uma quantia pequena, né, para muita gente, é uma fortuna para esses canalhas ligados ao bolsonarismo. São os mesmos canalhas que acham que liberar plano safra de 600 bilhões é a solução para o Brasil, mas dar dinheiro, né, para quem não tem o que comer é gasto. Eu até cito sempre aqui quando eu participo na revista Fórum. Gastar com rico no governo ligado à extrema-direita ou à direita é investimento. Investir em pobre é gasto. E é isso que eles se incomodam. Por isso que eles não querem preto em universidade, por isso que eles não querem pobre estudando, porque quanto mais preto e pobre tiverem se qualificando, estudando, entendendo como é que funciona o debate do dia a dia, menos chances eles têm de se eleger e se reeleger. E assim a gente vai promovendo uma renovação dentro do Congresso Nacional. Ao passo de que nesse desespero, agora o Flávio está defendendo o Bolsa Família. Ele defende o Bolsa Família? Não. Ele acha que o Bolsa Família é um programa que causa impacto positivo na sociedade? Não. Ele, inclusive, tem preconceito com o Bolsa Família, como a maioria dos canalhas que defendem o Bolsa Família. Mas como sabe que uma parcela significativa do Brasil ainda precisa do programa para sobreviver, por quê? Diferente do que esses bandidos espalham por aí ligados ao bolsonarismo, para você receber o Bolsa Família, não é você estar sem trabalhar, que é uma informação falsa, né? Você pode receber o Bolsa Família trabalhando de carteira assinada? Pode. Desde que aconteça o quê? Desde que se faça a divisão da renda per capita da família e você se enquadre. O cálculo para ver se a família tem direito a receber o Bolsa Família ou não é feito meramente pela pessoa estar ou não estar trabalhando. É dividido pela renda per capita da residência. Inclusive, se você faz parte do Bolsa Família, não tinha emprego, e depois que você está no programa você consegue um emprego, você pode continuar recebendo o programa do mesmo jeito. Vai depender de dois fatores. O primeiro, se a renda per capita ainda contempla você dentro do programa,
E segundo, mesmo que a renda aumente muito, existe um recálculo que é feito também, inclusive o valor da renda per capita passa a subir também, para se ter o que o governo chama de período de transição, que é uma estabilidade, né? Que é para garantir que você terá um período, se não me engano, é 24 meses agora, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e se você se mantiver nesse emprego por 24 anos, você ainda vai receber, por 24 meses, perdão, você vai continuar recebendo metade do valor do benefício social, da transferência de renda, e se estabilizando no emprego, depois de 24 meses, você não faz mais parte do programa, o próprio governo vai retirar você, mas caso você seja demitido nesses 24 meses, você regressa a receber o valor de 100% que você recebia antes do Bolsa Família. Por quê? A ideia do programa é ser uma ponte, não é ser um sofá, como um político vagabundo falou algum tempo atrás aí, para deixar um monte de marmanjão sentado sem ter o que fazer e sem querer trabalhar. Se estivesse comendo livro, ao invés de comendo banana com casca, deveria estar sabendo essa informação corretamente. Mas deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo e diz se você acredita que o Flávio Rachadinha defende realmente o Bolsa Família. Acho que está claro que não, né? Grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!